Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco essa noite, amém? É uma alegria estar aqui, estava com saudade dos irmãos, e é muito bom estar aqui. É uma novidade para vocês, eu estar aqui hoje, imagino, para mim muito mais. Mas é uma grande alegria e honra poder compartilhar da palavra do Senhor, desse púlpito. Estava conversando com alguns irmãos aqui, eu pessoalmente não me recordo da última vez que um presbítero em atividade trouxe a palavra aqui desse púlpito no domingo à noite. Então os irmãos podem imaginar o tamanho da responsabilidade que eu carrego hoje aqui. Quando o pastor Tiago me convidou, na última reunião do conselho, e na hora que eu falei sim, eu disse sim, mas daí depois começou a subir um calor, que é meio semelhante ao calor que eu estou sentindo agora. Mas aceitei o convite de bom grado, porque eu sei que se nós formos fiéis à palavra do Senhor essa noite, quem fala não sou eu, mas sim Deus. E para os irmãos ficarem tranquilos também, domingo passado, como caiu a internet aqui na igreja, a gente teve que fazer lá em casa um culto familiar, às pressas, e eu preguei parte do sermão, né, de hoje para a Bárbara e para a Elis, e para minha alegria a Bárbara entendeu o que eu disse e a Elis não dormiu. Então, os irmãos, acho que vamos ter algum proveito hoje aqui. Vamos abrir nossas Bíblias, amados, em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler versículo 1 até o versículo 17. Na minha Bíblia aqui é a página 242. Livro de Hebreus, um pouquinho antes de Tiago. Amém ou misericórdia? Amém? Antes da gente ler a palavra do Senhor, nós vamos fazer uma oração, então. Peço que o irmão abaixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Ó Deus querido, Deus de amor, nós nos colocamos humildemente na Tua presença, Pai. Ó Pai, o Senhor trouxe esses irmãos aqui, muitos mais acompanhando pela internet, para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. E nesse momento eu clamo ao Senhor, que o Senhor fale conosco. Nós sabemos que, Pai, apenas a leitura da Tua palavra é capaz de transformar a nossa vida. Mas eu também peço a Tua misericórdia para que o Senhor nesse momento me use como instrumento em Tuas mãos, ó Pai. E que nada aqui venha de mim, mas sim venha do ensino da sã doutrina da Tua palavra, Pai. Ó Pai, que aqueles que vieram aqui essa noite buscando uma palavra do Senhor para as suas vidas, ó Pai, que encontre essa noite essa palavra. Pela leitura da palavra, pela explanação, mas que, Pai, que pela Tua misericórdia, pelo agir do Teu Espírito Santo, aqueles que vieram dispostos a serem alimentados, possam sair daqui saciados, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos fazer a leitura, irmãos, de Hebreus 12, do versículo 1 até o versículo 17. Vamos fazer essa leitura com bastante atenção. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto termos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina
para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém. Irmãos, não sei se já tiveram a oportunidade de ler o livro de Hebreus, do começo ao fim, né? Para essa mensagem aqui, obviamente, eu li muitas vezes o livro, e o irmão vai perceber, assim como eu percebi, que é um livro denso, é um livro que foi bem preparado. Quem escreveu, o autor dessa carta, tinha um bom preparo, ele escreveu com bastante consciência, e é um livro que, para você poder falar assim, entendi toda a argumentação do livro, você precisa de um bom estudo para conseguir entender o argumento do autor, né? A Bíblia de Genebra, no comentário, ela diz que o livro de Hebreus possui um estilo literário elevado, né? Então a gente já consegue perceber nos elogios do comentarista, né, a dificuldade até do texto da gente ter uma boa compreensão. E, embora a gente não saiba quem é o autor da carta aos Hebreus, nós podemos, pelo texto, tirar algumas informações, né? Ou seja, é um autor que tem grande profundidade naquilo que escreve, né? Ele tem um bom conhecimento, um excelente conhecimento, um domínio, na verdade, do Antigo Testamento, porque, basicamente, o objetivo da carta de Hebreus é teologicamente mostrar àqueles irmãos, ao público, que Cristo era superior a tudo aquilo que veio antes, a antiga aliança, né? O Antigo Testamento, a Moisés e aos profetas. Cristo era superior. E, para isso, ele usa de todo o conhecimento que ele tinha no Antigo Testamento para conseguir fazer o ponto, né? Ou seja, é um livro altamente teológico, tanto que, durante muito tempo, a carta aos Hebreus foi reputada a Paulo. Mas, quando a gente mesmo começa a ler, a gente vê que tem um jeito de Paulo em algumas partes, mas em outras, assim, parece que não fecha. E, ao longo da história, muitos outros teólogos apontaram Apolo, como, por exemplo, Lutero apontou Apolo como escritor da carta aos Hebreus, ou Barnabé, ou Lucas. O fato é que Orígenes, que era um teólogo do século III, deu a melhor resolução, né? Só Deus sabe com certeza quem foi que escreveu essa epístola, né? E isso ele estava em 225 depois de Cristo, ou seja, nós aqui com muito mais dificuldade conseguiríamos atestar com certeza quem foi que escreveu essa carta. Mas quando você começa a ler a carta, e você lê a primeira vez, parece que você não entende nada, você lê a segunda, vai melhorando, lê a terceira, daí você começa a ver os comentários, você começa a ir vendo, você começa a pensar o que o autor queria com essa carta, qual que era o intuito dele, para quem que ele estava escrevendo, e você começa a olhar, você começa a entender, e você começa a observar um pastor, preocupado com as suas ovelhas, escrevendo uma carta para aqueles que ele pastoreava. Ele mesmo provavelmente era um dos guias, tanto no capítulo 13, ele fala, orai por vossos guias, ele provavelmente, o autor da carta, era um desses guias. E a gente sente uma preocupação, porque uma carta não é um tratado teológico, mas sim é uma exortação fundamentada na teologia. Ele exorta o povo e traz um argumento teológico, e exorta o povo, né, os seus ouvintes, né? E quem era esse público para quem esse autor, então, estava escrevendo, né? Também, do mesmo jeito que a gente não sabe quem é o autor, também não tem muita clareza de quem seria o público, mas a gente também tem algumas informações do texto que nos dão assim, alguma ideia, né? Então, provavelmente era alguma igreja ou um conjunto de igrejas da qual esse autor conhecia pessoalmente, porque a forma com que ele escreve é uma forma assim que você começa a ler e você começa a perceber que ele conhecia aquelas pessoas, né? Talvez fosse a igreja de Roma, porque lá em Roma foram encontradas as inscrições, as referências mais antigas ao livro de Hebreus, né? Mas, por certo, a gente sabe que eram judeus que tinham se convertido,
ao cristianismo, né, e que estavam espalhados por determinada região. Né? Então, a gente não sabe exatamente, com certeza, para quem era, mas a gente começa a ter uma ideia que era uma igreja. Era uma igreja, irmãos ali, né, que tinham se convertido do judaísmo, e ali esse pastor, então, escreve essa carta para esses irmãos. E, assim, qual o objetivo do autor com a carta? Você começa a ler, por que ele estava exortando? Por que a gente exorta alguém? Por que a gente puxa, digamos assim, dá uma bronca num filho? Porque, de certa forma, ou o filho está aprontando, ou tem alguma coisa que precisa de correção. E o autor de Hebreus, a gente vai lendo nas entrelinhas, a gente vai sentindo a carta, você percebe essa preocupação com a igreja. E qual que era o problema, então, daquela comunidade para a qual o autor aqui escreveu? Era a questão da incredulidade. Aqueles irmãos começaram a tender a desistir da caminhada. Começaram, ali você vai vendo, pelo tipo da exortação, eles estavam desanimando, eles estavam querendo retroceder na fé cristã, e o texto não deixa claro, mas aparentemente eles até queriam voltar ao judaísmo. Imagine você estar na caminhada cristã e voltar ao judaísmo, que foi quem negou a Cristo como Filho de Deus. Então, realmente, o autor de Hebreus estava preocupado com essa situação na igreja, desse retrocesso da igreja para uma fé que já não fazia mais sentido, porque tudo aquilo que vinha antes já tinha sido cumprido. E é esse o objetivo de Hebreus, é mostrar que Cristo é superior a todas aquelas coisas que tinham antes, que aquilo tudo eram sinais, apontavam para a realidade de Cristo. E esse pastor, então, escreve essa carta preocupado com o risco desses irmãos retrocederem. Essa era uma igreja, irmãos, a gente consegue entender um pouquinho do contexto. Se os irmãos andarem comigo aqui no capítulo 10, voltar um pouquinho no capítulo 10, fique com a Bíblia aberta e vai acompanhando comigo que a gente vai ler algumas referências. No capítulo 10, versículo 32 em diante, nós vamos ler aqui, ele vai dizer que aquela igreja era uma igreja que tinha se convertido, tinha passado por grandes lutas e provações, tinha sido perseguida, tinha tido os seus bens espoliados, tinham perdido bens, né? E eles suportaram com grande alegria aquela provação. Então diz lá, do 32 ao 34, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora expostos em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-se coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo um patrimônio superior e durável. Ou seja, o autor de Hebreus aqui está falando, olha, vocês, depois de crerem em Cristo, vocês sustentaram com grande força e coragem as tribulações, as dificuldades, vocês perderam os seus bens, e vocês estavam firmes. Ou seja, era uma igreja que tinha tido o seu momento bem com Deus, mesmo debaixo da luta. Eles já tinham sido perseguidos. A gente não conhece o que é perseguição aqui no Brasil, mas aqueles irmãos tinham sido perseguidos a ponto das suas próprias vidas estarem em risco. Perderem bens, serem espolhados das coisas que tinham, por conta do Evangelho. Mas, aparentemente, aqueles tempos já tinham ficado para trás, e embora, obviamente, ao longo da história da igreja, houve muita perseguição, aparentemente, naquele momento, houve uma certa paz religiosa. E junto com essa paz religiosa, veio o relaxamento espiritual. Ou seja, aquele pastor estava sentindo que os membros daquela igreja, daquele conjunto de irmãos, eles estavam desanimando, porque eles estavam relaxando nas suas disciplinas espirituais. Irmãos, na nossa vida, se você é assim como eu, a gente tem vários momentos. Quem tem aqui uma caminhada mais longa na fé, mesmo quem tem uma caminhada mais curta, mas passa por momentos de dificuldades na vida cristã, os nossos altos, os nossos baixos. E embora a gente muitas vezes divida a vida em momentos de alegria e de tristeza, irmãos, pelo menos comigo, muitas vezes eu divido em momentos que eu estava bem com Deus, em momentos onde eu estava longe de Deus. Porque nos momentos onde a gente estava bem com Deus, se o irmão lembrar dos teus momentos, quando você estava bem com Deus, quando você estava feliz, forte, pujante, as alegrias eram muito mais alegres e as dificuldades eram muito menos dolorosas, porque a gente sabia em quem a gente estava crendo e estava firmado na palavra. Por outro lado, nos momentos em que a gente está longe de Deus, eventuais alegrias são fugazes e as dificuldades muito mais difíceis de passar, porque a gente se sente mais sozinho, porque nós estamos longe de Deus.
E eu acho que é normal na vida nossa, de crente, ter essa caminhada. E é isso que a gente vai estar estudando aqui nessa noite. As dificuldades dessa caminhada e por quê. Aonde que essa igreja estava errando e por que então, a soma desses erros estava levando a igreja a uma situação de incredulidade. Então, onde que a igreja estava errando, irmãos? Vamos começar lá, o irmão pode vir até a gente chegar no texto que a gente leu, vai um pouquinho ainda. Vamos voltar no capítulo 2, versículo 1, se os irmãos forem me acompanhando. Primeiro ponto aqui da onde a igreja estava errando, negligência com a verdade. 2:1. Por esta razão, importa que vos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Irmãos, a igreja, claro, para a gente entender isso com profundidade, teria que ler o texto todo aqui, mas a gente está pegando alguns versículos para ilustrar aqui. Ou seja, o autor está falando, olha, vocês estão relaxando com a verdade. Que verdade é essa? A verdade do Evangelho, a verdade de Cristo. E, irmãos, no tempo hoje atual, muitas vezes nós temos negligenciado a verdade do Evangelho. A verdade, Cristo. Esses dias eu escutei um podcast, alguém me mandou um podcast lá, não vou dizer o nome de alguém lá, dizendo que o objetivo do Evangelho, da Bíblia, é fazer o homem feliz. Você não acredita numa coisa dessa, porque ou a pessoa não lê e não entendeu, ou está de má fé, não tem meio caminho num caso desse. Então, hoje, nessa época de pós-verdade, de relativismo moral, onde se eu falar, esse púlpito é marrom, alguém aqui fala, não, ele é amarelo, você tem que, não, então, tudo bem, você acha que é amarelo, então é amarelo. Né? Eu acho que é marrom, mas você acha que é amarelo, tudo bem. Tem gente fazendo isso com a Bíblia. Tem gente falando o que vem na cabeça e menos a verdade do Evangelho. Porque a verdade do Evangelho, ela confronta o nosso pecado. Então, essa igreja estava deixando de lado, estava faltando a firmeza nas verdades ouvidas. O segundo item que essa igreja também, esse pastor estava preocupado, é com a falta de empenho e de progresso. Os irmãos, vão comigo ali no capítulo 5, no versículo 11, nós vamos ler mais um pedacinho ali. Que além dessa igreja, então, deixar de amar a verdade do Evangelho, ou estavam assim, faltava firmeza, também faltava um pouco empenho. Olha o puxão de orelha que ele dá ali, irmãos, do 11 até o 14. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, o autor de Hebreus aqui está exortando de verdade aqui aqueles irmãos. Por quê? Porque eles estavam há quanto tempo e ainda eles tinham regredido. Já era para ser mestres, já era para estar ensinando. Mas não, ainda estava tendo necessidade que alguém explicasse de novo as verdades básicas do Evangelho. Às vezes, irmãos, na nossa caminhada a gente fica meio preguiçoso. E o texto de Hebreus ele fala, vocês estão se tornando indolentes, preguiçosos. Não querem estudar, não querem avançar no conhecimento. E muitas vezes, amados, a gente tem essa mesma dificuldade. Quando a gente, às vezes, está em conselho e a gente precisa pensar, puxa, quem a gente poderia convidar para, de repente, aqui ensinar um irmão, discipular um irmão nas verdades básicas aqui, nas doutrinas básicas da fé reformada, da Bíblia. Às vezes a gente tem dificuldade de encontrar bons nomes. E não pode ser assim. Quanto mais tempo a gente tem, mais responsabilidade a gente carrega. Melhor a gente deveria ir, melhor a gente deveria progredir, e não regredir, que era o caso aqui dessa igreja. Né? Então, aqui o autor de Hebreus bate forte. Né? Terceira coisa, irmãos, e nós vamos ler no capítulo 10, versículo 26, nós estamos navegando aqui pelo livro de Hebreus até chegar no ponto que nós lemos, que era o terceiro item, pecado. Olha o que ele diz. 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, aqueles irmãos estavam em pecado,
voluntário, deliberadamente. Ou seja, sabe que é errado e continua no pecado. Que coisa terrível. E aí ele diz assim, olha, se você sabe que é pecado e continua fazendo, me desculpe, não resta mais sacrifício pelo teu pecado. Que pecados são esses? Aí nós não vamos navegar aqui, mas eu vou listar aqui para os irmãos algumas ideias aqui. Primeira coisa, estavam deixando de congregar. Alguns estavam deixando de ir na igreja. E, irmãos, na caminhada que a gente tem, a gente começa a ver que esse é um sinal bem crítico. Quando o irmão começa a deixar de vir na igreja, tem alguma coisa errada. É uma evidência. E aqui o autor de Hebreus diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Segunda coisa, capítulo 13, versículo 2, falta de hospitalidade. Capítulo 13, versículo 4, imoralidade sexual. Capítulo 13, versículo 5, avareza. Capítulo 13, versículo 9, envolvimento com outras doutrinas, ouvindo outras coisas aí, dando ouvido para outras coisas que não a sã doutrina. Capítulo 13, versículo 16, negligenciando a prática do bem. Então, esses crentes, irmãos, nós começamos a ter um panorama da situação. Estavam deixando de ter firmeza na verdade, estavam deixando de progredir, estavam retrocedendo, quando na verdade já deviam estar lá na frente, e estavam vivendo uma vida em pecado, nesses pecados aqui que a gente lê. Essa era a situação daquela igreja, daqueles irmãos. E o pastor estava preocupado com isso. E ele dá mais uma ainda. Capítulo 10, versículo 31, o que ele diz sobre o pecado voluntário? O Senhor julgará o seu povo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou seja, você está pecando, não quer mudar, você sabe que é errado, não quer mudar de vida, presta atenção, porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, o autor de Hebreus estava preocupado com o povo e dá uma exortação difícil, pesada, mas necessária. E então nós chegamos no capítulo 12. Vamos passar o 11 aqui, chegamos no capítulo 12, que é o que a gente leu. E no capítulo 11 ele começa a dizer, olha, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas, assim como aqueles que vieram antes de nós, do Antigo Testamento, que estavam lá desde Abraão, aguardando a promessa, pela fé, todos esses alcançaram a promessa, no dia que entraram na terra prometida. E ele começa a listar, então, todos aqueles que creram, sem ter visto, e que a gente chama dos heróis da fé, né? E aí ele chega no versículo 12, portanto também nós, visto terem rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos. Então aqui imagine a Arena da Baixada, cheia. Couto Pereira. Tá bom, Luiz, pode ser a Vila Capanema também. Pode ser. Cheia, está lotada. Quem que está lá sentado na arquibancada? Moisés, Jacó, Raabe, quem mais? Jeremias, Elias, está todo mundo lá sentado. Claro que isso aqui é uma linguagem figurada, mas o exemplo destes que pela fé venceram estavam observando. Quem? Aqueles que estavam correndo naquele momento. Nós, ou seja, estamos ali naquela arena, diante então de todos aqueles que vieram antes de nós. Quem sabe hoje seria João, Jesus, Jesus é o rei, né? João, Tiago, os apóstolos, todos os que vieram antes de nós e que estão lá, e estamos nós lá preparando para uma corrida. E se você vai correr uma maratona, 42 quilômetros, não sei se aqui tem algum irmão que corre, mas você perceber, ninguém leva celular no bolso, porque aquele celular de 200 gramas que vai no bolso, quando chegar depois de 30 quilômetros, está pesando 500 quilos no bolso. Então você não pode carregar peso para você alcançar aquele objetivo da maratona. E é isso que o autor de Hebreus está trazendo, essa imagem, então, daquele estádio, com todos aqueles que vieram antes, e nós ali, então, nos preparando para essa corrida, e ele diz o que, então? Primeira exortação, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Ou seja, chega de carregar peso e chega do pecado. É hora de arrependimento do pecado. Primeiro passo é se preparar para essa corrida, é hora de se arrepender do pecado. Irmãos, o pecado a gente sabe, a gente precisa se arrepender, mas tem um outro tipo de peso, tem alguns pesos que a gente carrega na vida cristã.
Tem gente que parece que está com uma mochila, com 500 quilos, uma bigorna nas costas, correndo. Mas o que seria isso? Que tipo de peso seria isso? Em 2013, irmãos, eu comecei a perceber que eu estava diferente. Eu estava com uma preguiça muito grande de fazer as coisas. E não queria trabalhar, queria ficar em casa, não tinha vontade de levantar. Às vezes eu inventava reunião no trabalho, ia para casa. E eu comecei a olhar, pensei, não está certo isso, eu não sou. Eu olhava no espelho e via, eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. E aí um belo dia, com muito vergonha, vamos dizer assim, eu digitei no Google assim, depressão, sintomas. E bateu assim, pá, 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 pá. Exatamente o que estava ali era exatamente como eu me sentia. E obviamente precisei tomar uma providência, né? E procurei um médico e uma médica, né, uma psiquiatra. E assim, na conversa com ela, obviamente, né, o básico, né, alimentação ruim, falta de exercício físico, muito estresse no trabalho. Mas no meio daquela conversa, ela falou assim para mim, falou, Norton, eu não sei o que é, mas você tem que resolver o que está aí dentro. Você tem coisas aí que você precisa resolver. Você não precisa me falar, mas você precisa dar um jeito. Porque nós podemos até fazer um tratamento aqui. Posso te dar um remédio, fazer um tratamento, mas você nunca vai sair disso daí se você não resolver isso aí que está aí dentro. E eu sabia o que era que estava ali dentro. Uma coisa que talvez muitos conheçam, chamado mágoa. Mágoa. Coisas do passado, coisas familiares e coisas da igreja também. E ali eu senti que era Deus falando comigo, mesmo que por uma outra pessoa, por uma médica. E eu resolvi, não, eu vou resolver isso aí. As questões familiares eu dei um jeito de resolver, foi maravilhoso e tudo, mas tinha uma que eu precisava resolver, que era em relação à igreja. Porque havia acontecido um evento que me machucou muito, me chateou muito. O irmão em questão pediu perdão e eu disse para ele da seguinte forma, eu falei, irmão, eu não posso te perdoar, porque eu não consigo, talvez um dia, mas hoje eu não consigo. E desse dia, até o dia que eu estava na frente da médica, já tinha passado uns 3 anos, carregando aquilo. E eu sabia que eu precisava resolver. E depois que eu resolvi as primeiras, deixei esse por último, vamos dizer assim, e como aquele irmão já tinha me pedido perdão, a parte dele ele já tinha feito, a questão era comigo. E um belo dia a Bárbara foi para a casa da mãe dela, alguma coisa aqui. Isso aí estou lá nos idos de 2013, 14. E eu ajoelhei e falei, Deus, eu não vou sair hoje, eu vou resolver isso com o Senhor. E eu lembro que eu devo ter chorado umas 3 horas seguidas, e eu clamei a Deus, que Deus tirasse aquilo do meu coração, que Deus resolvesse aquilo na minha vida, porque eu não queria mais carregar aquela mochila pesada nas minhas costas. E talvez depois da conversão, irmãos, tenha sido o segundo maior milagre que eu experimentei de Deus, porque foi com muito clamor, muita oração e choro mesmo, que eu saí curado aquele dia, lá da minha cama, da beirada da minha cama, daquela mágoa. E a partir daquele dia, as coisas começam a melhorar, a gente começa a se envolver, porque quando eu olho na minha história, esse ano, 20 anos de Tarumã, em agosto, quando eu olho toda a minha história, talvez aquele período de 2013, 2011, 13, aquele período, talvez tenha sido o meu pior período, assim, de comprometimento com a igreja, ser muito crítico com tudo, falar que isso não está bom, aquilo não está bom, mas também não fazer nada. Porque o problema não era a igreja, o problema era eu. E Deus eu precisei ficar doente para conseguir resolver esse assunto no meu coração. E depois daquilo, obviamente fiz o tratamento, aquilo que demora para quebrar, demora para consertar, mas pela graça de Deus, 2 anos depois, terminei o tratamento e nunca mais precisei daquilo. Mas porque eu carregava um peso. Eu carregava um peso que eu achava que não carrega. E tem um detalhe, irmãos, às vezes a gente se acostuma. Tem gente que não sabe mais a diferença, não sabe mais não carregar a sacola nas costas. Se acostumou, vira parte da sua identidade carregar aquela mágoa. Virou parte da identidade, você não consegue mais desassociar você da mágoa que você carrega. Então, irmãos, nós precisamos deixar aos pés da cruz as nossas mochilas pesadas que a gente carrega. Porque senão a gente não vai conseguir. Ou vai com muita dificuldade. Nós precisamos deixar aos pés da cruz as malas que a gente carrega, irmãos. Tanto do pecado, que a gente sabe que está errado e continua fazendo, quanto daquelas coisas que também são pecado,
Mas é um tipo diferente, porque a gente acaba gostando, se apegando àquilo. E quando a gente vê, a gente está cheio de coisas nas costas. Quando Jesus diz o quê? O meu fardo é leve. Então, irmãos, precisamos desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado. Para quê? Para correr a carreira com perseverança. E até o fim, chegar até o fim. E perseverança, irmãos, eu assim não sou muito bom com esporte. Mas assim, a perseverança geralmente você precisa do meio para o fim da corrida, né? Porque no começo é só alegria, né? Quando dá lá São Silvestre, que abre a faixa, está todo mundo correndo, parece todo mundo profissional. Não dá 1 quilômetro, uma parte já vai ficando para trás, né? Porque a perseverança, irmãos, é necessário na hora que fica difícil. Para que perseverança quando é fácil? Então, a exortação é o quê? Correr com perseverança a carreira. A partir do momento que nós cremos em Cristo, que nós recebemos uma nova vida, Deus nos coloca diante de uma carreira, de um caminho, para que nós percorramos. E aí o autor vai seguindo, e nós lemos aqui, dizendo que, olha, vocês ainda não resistiram até o sangue na luta contra o pecado. E ele começa a tratar da disciplina, dizendo que eles não deveriam ficar tristes pelas dificuldades, porque Deus estava disciplinando. E Deus disciplina filhos a quem Ele ama. E por todas essas coisas, por essa exortação, e ele chega então, lá no capítulo 12, versículo 12, que diz assim: restabeleceis as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Então ele estava ali agora, como aquele técnico. Levanta as costas, arruma esse joelho. Vamos lá. Organiza aí a tua vida, organiza aí o teu físico. Né? E ele tira essa figura de linguagem lá de Isaías 35, que diz assim, 3, que diz assim: fortalecei as mãos frouxas e firmais os joelhos vacilantes. Ou seja, tome tento, organize-se, vamos lá. Nós estamos vendo, nós temos uma corrida para terminar, aqueles que vieram antes de nós estão nos olhando, nós precisamos completar essa carreira, então vamos lá. Vamos restabelecer as mãos e os joelhos trôpegos. E fazer caminhos retos para os pés. Provérbios 4, 26. Ele tira de lá: pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Faz os caminhos retos, uma vida de integridade, uma vida correta, nem para a esquerda nem para a direita, reta, caminhos que engrandeçam a Deus. E aí ele continua: seguir a paz com todos. Capítulo 12, versículo 14. Porque durante o tempo da peregrinação, na época do povo de Israel, eles saíram lá do Egito e foram até a Terra Prometida 40 anos peregrinando. E durante todo aquele tempo, as únicas guerras que eles travaram foram guerras defensivas. Eles mesmos não entraram em guerras com aqueles que estavam ao redor. E essa é uma ideia do que o Hebreus está dizendo. Nessa caminhada, sigam a paz com todos. Todos quem aqui? Todos os de fora, inclusive aqueles que os perseguiam, mas também todos os de dentro. Aqueles que fazem parte do povo de Deus. Precisamos, irmãos, andar em paz com todos. Lá em Romanos diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, quando a coisa começa a ficar meio encrencada dentro da igreja, tem alguma coisa errada. Porque o fruto do Espírito é paz. Então aqui ele instrui, seguir a paz com todos. Mas não é uma paz apenas. Paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E para entender esse trechinho aqui, nós precisamos ir lá em Deuteronômio 29, 18 a 19. Eu vou ler aqui para os irmãos, preste bem atenção. Deuteronômio 29, 18 e 19. Diz assim, Moisés falando: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. Ou seja, havia gente que: eu vou ter paz na perversidade. Tanto que se chama de perversidade porque não tem mais conserto. Alguém que consegue ter paz pecando voluntariamente. E é nesse sentido, então, que o autor de Hebreus traz. Seguir a paz, mas não uma paz de um coração perverso, mas sim uma paz com todos e a santificação sem ninguém ver, que ninguém vai ver o Senhor.
Ninguém vai chegar no descanso final da terra prometida, no nosso caso o céu, sem a santificação. Que é o processo o quê? De arrependimento de pecados, mudança de vida, todo dia. E ele continua então dizendo assim, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E esse diligentemente aqui, a ideia do diligentemente é que um cuide do outro. Ou seja, o que o autor de Hebreus está querendo dizer? Que nós, enquanto igreja, um tem que olhar o outro para que não tenha ninguém cometendo faltas. Que nós possamos nos exortar uns aos outros para que nós, enquanto povo, não tenha ninguém cometendo faltas. Você veja a autoridade que nós, enquanto membros, nós, enquanto crentes, temos, e precisamos usar isso com muita sabedoria, de exortar uns aos outros, para que não haja o quê? Raiz de amargura, que é o que vem depois, que vem lá de Deuteronômio, raiz amarga, que brotando no meio de vós, vos perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados. Esse é o nosso trabalho, irmãos, enquanto membros. Nós temos que viver uma vida de santificação e uns aos outros, exortando uns aos outros, para que não haja ninguém faltoso no nosso meio. E nem ele continua, nem haja alguém impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Irmãos, o que ele está querendo dizer é o seguinte: a hora de se arrepender, a hora de mudar de vida é hoje, agora. Porque Esaú vendeu e quando ele quis, não pôde. Tarde demais, já foi. Então, irmãos, o tempo do arrependimento, que o autor de Hebreus traz, e ele diz isso em alguns textos, é hoje. Então, indo para o nosso final aqui, irmãos, o que nós podemos tirar isso para a nossa vida? Primeira coisa, o risco da incredulidade que produz o desânimo é real. Se a gente está desanimado, irmãos, nós precisamos consultar o nosso coração para saber se já não há ali alguma incredulidade. Fruto de um comportamento do quê? Falta de apego com a verdade, pecado, retrocesso, falta de disciplina. Então nós precisamos cuidar do nosso coração. Veja só o que ele fala, capítulo 3, 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, lá em Deuteronômio, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, se a gente começa a dar lugar para mágoa, para pecado, a gente começa a ser enganado pelo pecado. E começa a ter o nosso coração endurecido. Não sou eu que estou falando, o autor de Hebreus aqui falando. Nós precisamos cuidar do nosso coração. A palavra que ele usa aqui para falar afastar do Deus vivo é a palavra apostenai, que é a raiz da palavra apostasia. Então, ou seja, coração da incredulidade começa a nos afastar do Deus vivo. E ele diz lá, separando-se da graça de Deus. Não há mais a graça de Deus se a gente vive em pecado voluntário. Por isso, irmãos, devemos cuidar da nossa disciplina espiritual. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o entendimento, com todo o nosso coração. Não é esse o primeiro mandamento? Então nós devemos amar o Senhor. E como que a gente pode amar o Senhor se a gente não lê a Bíblia? Precisamos nos apegar mais à Bíblia, a palavra do Senhor, apegar à verdade, estudar para valer mesmo, vir na escola bíblica com vontade, para aprender, para progredir, para não ser como esses irmãos em Hebreus, que quando já era para ser mestre, ainda estavam tendo que tomar leite. Participar de reunião de oração, orar em casa, com os irmãos. Precisamos nos apegar. E a segundo item, para nós terminarmos, você pode falar, mas presbítero, eu estou buscando, e não está fácil. Eu tenho feito isso, eu tenho orado, eu tenho lido, e continua difícil. Então, eu vou trazer aqui também o que o autor de Hebreus traz para nós hoje aqui, que diz assim, se você está nessa classe, ele diz assim, quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira o quê? Dura, né? Porque ele pegou pesado.
Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servi os santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, irmãos, se você está numa fase difícil, mas está firme em Deus, Deus não é injusto para ficar esquecido do amor que você tem por Ele. Mas o autor de Hebreus, ele não pede, fique tranquilo que vai dar tudo certo. Não. Vai ficar legal. Você vai ser abençoado. Não. O que ele diz? Continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para que não vos tornes indolentes, mas imitadores daquele que o quê? Pela fé, pela longanimidade, herdam as promessas. Ou seja, chega no fim da corrida, da carreira que foi nos proposta para nós. Que nessa noite, irmãos, a palavra do Senhor possa falar conosco. Se o irmão lê Hebreus, você vai chegar na mesma conclusão que eu aqui. Não sou eu que estou falando essas coisas, é a palavra. Então, irmão, é hora da gente, o tempo se chama hoje, é hora de nós deixarmos a nossa mochila pesada, os pesos que a gente carrega, é hora da gente se arrepender dos nossos pecados, e é hora da gente manter a diligência, a fé e a longanimidade, para que a gente consiga chegar aonde todos nós um dia almejamos estar, lá no céu, com Cristo, recebendo do Senhor o convite para entrar. É difícil, a caminhada é longa, dá trabalho. Tem tempos bons, tempos difíceis, mas a coroa, irmãos, é maravilhosa. E um dia nós vamos estar lá, junto com aqueles que hoje já estão lá no estádio. E o exemplo deles hoje reflete para nós. Que assim o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos? Vamos orar. Ó Deus querido, Tua palavra foi exposta. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de tê-la, Senhor Deus, quando muitos não têm. Obrigado pelo privilégio de ter podido estudar, Pai, o que esse autor, esse pastor do livro de Hebreus escreveu para aquele povo, apontando aonde eles estavam errando, apontando o que eles precisavam melhorar. E ao ouvir, Senhor Deus, a exortação da Tua palavra, Pai, nós podemos trazer para a nossa vida e avaliar se nós também não estamos cometendo os mesmos erros daqueles irmãos. Pai, que o Teu Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Nós carecemos do Senhor. Pai, nós queremos viver no hoje, Senhor Deus, o nosso melhor momento com o Senhor. Nós não queremos, Deus, lembrar de tempos distantes, quando nós estávamos firmes e animados. Pai, não, nós queremos hoje. Mas para isso precisamos do Teu auxílio. Precisamos da força do Teu Espírito Santo, Pai, tratando o nosso coração, tratando a mágoa do nosso coração quando ela existe, tratando o pecado, nos convencendo do pecado, nos dando forças para mudar, Pai. Sabemos que a santificação não é um processo fácil, Pai. Precisamos de Ti. Pai, que o Teu Espírito Santo fale aos meus irmãos aqui. A mim também, Pai, preciso do Senhor. Para que a gente juntos aqui, enquanto povo do Senhor, possa crescer em tudo naquele que é o cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Trabalha na nossa vida, Senhor Deus. Clamamos ao Senhor, dá uma semana de vitória para o Teu povo, contra o pecado, contra as mágoas. Dá forças, Deus, para quem tem que resolver as suas coisas, que não é fácil e não é de um dia para a noite, mas que o Senhor dê forças, irmãos, que tem coisas para resolver em suas vidas, ó Pai. Para que eles resolvam à luz da Tua palavra, ó Pai. E possam, Senhor Deus, novamente correr a corrida, Pai, leves, com o fardo de Cristo, e que possam ter forças para que com diligência, fé e longanimidade chegar lá também, Pai. Muito obrigado por tudo. Abençoa os nossos pastores, Pai. Pastor Tiago, Pastor Patrick, lá na reunião do Supremo Concílio. Abençoa a reunião do Supremo Concílio, Senhor Deus. Que
tua mão esteja com aqueles homens lá, Pai, dando paz, sabedoria, para conduzir os assuntos da igreja. Abençoa o pastor Lucas, junto com os adolescentes da nossa igreja, traz-os em segurança, ó Pai, na estrada. Que eles também, os nossos adolescentes, sejam tocados pelo poder do Espírito Santo, ó Pai. E sejam bons adolescentes diante do Senhor, ó Pai. Fica conosco, Pai. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, tríplice.